Nós estamos inaugurando esse canal de transmissões hoje ao vivo. A gente pretende fazer isso mais vezes ao longo do ano. Vamos cobrir os principais eventos da pneumologia, tanto brasileira quanto mundial esse ano. Fechamos aí alguns apoios para isso. E nós vamos hoje fazer uma transmissão com a doutora Adriana, que é especialista em sono, pneumologista pela SBPT e ANB. E ela vai comentar com a gente, agora que nós estamos na Semana do Sono, sobre as novas diretrizes para o uso do CPAP em apneia do sono. Então, Adriana, o que você poderia resumir para a gente? Então, aproveitando o gancho aí que a gente está na Semana do Sono, né, em comemoração, onde a gente chama atenção para os problemas do sono de uma forma geral, que a gente comemora de 11 a 17 de março, tá? Então, a pedido do Mauro, eu vou trazer aqui as novas diretrizes publicadas pela Academia Americana de Medicina do Sono. Publicação recente, onde foi feita uma força-tarefa com experts dos Estados Unidos, e que, na verdade, eles atualizaram os guidelines para a orientação para o uso do CPAP, seja o CPAP automático ou não, para aparelhos de pressão aérea positiva, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram uma força-tarefa em que eles fizeram uma compilação de trabalhos com base naquele método científico PICO, né, que você parte do paciente, do problema da população, com base numa intervenção, uma comparação e obtém os desfechos, né, os outcomes. E, através disso, eles criam perguntas e estipulam esses desfechos e determinam recomendações. Sejam elas recomendações fortes, com base em evidências fortes, onde eles dizem, nós recomendamos, ou recomendações com evidências mais fracas, ou a médias, né? Onde eles colocam como nós sugerimos. Fazendo uma leve lembrança, esse trabalho foi feito, uma meta-análise, onde eles partiram de quase 1.500 estudos e chegaram a 169 estudos, né? E o que é recomendado hoje? O paciente com suspeita de apneia obstrutiva do sono, ele tem que ter o diagnóstico firmado objetivamente, através de algum exame polissonográfico. E mediante disso, você vai procurar saber, tem sonolência excessiva diurna, tem hipertensão arterial sistêmica e tem prejuízo da qualidade de vida. E o que seria esse prejuízo da qualidade de vida? Ele tem ronco, ele tem fadiga durante o dia, ele incomoda o parceiro. Se sim, discutir opções terapêuticas, né? Discutir o uso do CPAP, ou algum outro tipo de ventilação aérea positiva, né? Se ele não tem hipertensão, sonolência excessiva diurna ou alteração da qualidade de vida, as evidências que eles revisaram sugerem que não há benefício de tratamento, as evidências são fracas. Por quê? Porque não houve fator de risco cardiovascular, nem aumento na mortalidade, pela apneia obstrutiva do sono. Não existe uma associação forte. Então, não tem uma evidência forte de tratar esses pacientes assintomáticos. Por isso, não tem essa recomendação forte, tá? Em que sentido? No sentido cardiovascular, é isso? Não tem, não houve associação de efeitos cardiovasculares com a apneia obstrutiva do sono e aumento da mortalidade geral. Tá? Então, só trata se tiver sonolência excessiva diurna, hipertensão arterial sistêmica e se tiver alteração da qualidade de vida de uma forma geral, né? Se tiver hipertensão arterial, então indica o CPAP. Indica o tratamento, Somente um índice de apneia alto, sem sonolência. Assintomático, sem comorbidades, não tem uma evidência forte para tratar. Mas independente do índice de apneia, se for mesmo uma apneia grave... Ele não determina pelo índice de apneia, independente, né? É lógico que uma apneia grave na prática clínica fica desconfortável você deixar sem tratamento. Mas aquela questão também, o paciente assintomático vai aderir menos também, né? Uhum. Mas assim, é difícil achar uma apneia grave sem uma sonolência, sem uma alteração de qualidade de vida, muito difícil, uma hipertensão, né? Uma pessoa ronco. O ronco entra como qualidade de vida, como alteração da qualidade de vida. Ronco, incomodando o parceiro, fadiga, esses sintomas mais variados. Então, se o paciente tem uma apneia grave... E ronca? Pode. É sonolência diurna, mas for um roncador alto, está indicado, então. Mesmo porque o assintomático, ele não vai nem procurar assistência médica, né?
Só vai procurar ou porque ele está sentindo alguma coisa ou porque o companheiro percebeu o ronco, está incomodando o sono do companheiro, que vai levar ele para lá para ser atendido, né? Então, e agora vamos passar adiante, né? Avaliamos a comorbidade. A gente já tem um paciente com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Ele tem comorbidades. Eu vou fazer a titulação em domicílio ou a titulação em laboratório? Não houve diferença em termos de adesão, em termos de controle de IH, em termos de manifestação da qualidade na sonolência nesses pacientes, se é por titulação domiciliar ou titulação em laboratório. Mas eles colocam a ressalva. Se o paciente tem comorbidade, sobretudo como doenças pulmonares significativas, né, insuficiência cardíaca congestiva, uso de opioides crônicos, tem alguma evidência de hipoventilação, alguma coisa que faça sugerir que ele vai ter apneia centrais, então recomenda-se fazer a titulação em laboratório, tá? Mas para os outros pacientes, essa titulação pode ser feita em domicílio. E aí prevalece o custo-benefício, né? O custo de um laboratório é caro. Para você marcar uma polissonografia, demanda tempo. O paciente hoje, em São Paulo, para ele marcar uma polissonografia no laboratório, ele leva, em média, 3 meses. Tá? Então, tem que pesar tudo isso. Tem paciente que não pode sair de casa porque tem filho pequeno, não tem com quem deixar o filho. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Tá? Mas, considerando, se eu tiver alguma suspeita de que esse paciente vai apresentar algum grau de hipoventilação, apneia centrais, então, titular em laboratório. Eu estava com o microfone externo aqui, mas, pelo visto, não estava pegando tão legal. Então, eu pus o original aqui do... Eu vi até alguém perguntando aí de uma titulação, de quanto tempo seria uma titulação ideal em domicílio. Eu acho que apareceu aí. A maior parte dos estudos, ela utiliza uma titulação automática entre 2 a 7 dias, onde a pressão ela pode ser fixada após o término entre o percentil 90 e 95. Tá? Na hora que você vai baixar esses dados do relatório de uso, tem lá percentil 90 ou em outros softwares, tem percentil 95. Então, você fixa nessa pressão entre 2 e 7 dias. Mas aí você opta pelo aparelho, pela regulagem fixa ou você opta pela regulagem automática? Quais as vantagens? Isso você vai titular, isso é para titulação, tá? Se eu vou optar pela titulação automática, a definitiva, é isso que você quer saber? Se eu vou deixar em automático? Exemplo, eu vou prescrever para um paciente, então... Qual é a vantagem? Qual a vantagem do automático e do definitivo? Isso. Qual a vantagem de eu deixar no automático? Deixar no automático somente se houver uma chance de ter uma variação da pressão nesse paciente. Por exemplo, paciente que vai perder peso, paciente de cirurgia bariátrica que vai perder peso. Então, ele vai se beneficiar de uma titulação em modo automático por mais tempo, entendeu? Um paciente que tem muita IVA sazonal e que ele faz alteração da pressão, ele pode se beneficiar também. Mas o cuidado com a pressão também automática é a questão que ela pode levar a apneia centrais, né, emergentes, e pode também levar a respiração periódica, né? Então, também tem que ter esse cuidado, tá avaliando isso direitinho no relatório de uso. Vamos supor, o colega está lá no interior, tem pouco acesso à polissonografia, ele conseguiu fazer uma polissonografia, veio lá uma apneia moderada ou grave. E ele não tem como ficar fazendo uma polissono para titulação, nem titulação diária em casa. Ele pode, por exemplo, alugar um CPAP, colocar uma pressão automática, um número genérico e acompanhar esse paciente ao longo das semanas e ajuste dessa pressão de acordo com os relatórios do aparelho automático? Sim, consegue. E consegue com uma certa margem de segurança, sim, porque os softwares desses novos aparelhos evoluíram muito. Se você pegar, o CPAP surgiu na década de 80, né? Então, muita coisa melhorou. Hoje a gente está com CPAP que tem arquivo nas nuvens. Então, os pacientes com os CPAPs mais modernos, eles não precisam nem sair de casa para baixar esses relatórios de uso, né? Consegue ir pelos arquivos nas nuvens, né? Então, consegue se intitular numa boa, mesmo longe, no interior, onde não tem acesso à internet, puxando pelo cartão de memória, consegue sim, em uma semana, titular no percentil 90 ou 95.
E aí você titulou no percentil 90 e 95. Você fixa essa pressão ou você deixa mesmo no automático? Na grande maioria das vezes você vai fixar. A não ser que existe uma chance dessa pressão variar. Por exemplo, nos pacientes que vão perder peso, como os pacientes de cirurgia bariátrica, passaram pela cirurgia bariátrica, eles vão perder 40% daquele peso, né, do estimado. Ou paciente que sofre muita IVA sazonal, né? O paciente muito asmático, tem muita obstrução nasal, pode ser que ele se beneficie com essa pressão no modo automático. Mas isso vale do julgamento clínico, da percepção do paciente. Tem que ter um cuidado quando você deixar no automático para não passar a ter muitos eventos centrais emergentes por conta da irregularidade da via aérea superior, né? Pessoal, o paciente com DPOC, ele tem mais riscos com o aparelho automático do que com o fixo? O paciente com DPOC é melhor deixar a impressão fixa, né? Primeiro, porque ele pode ter uma alteração de diafragma, né? E isso tende a ser pior à noite, principalmente quando ele aprofunda o sono REM, por exemplo. Então, idealmente, é melhor deixar a impressão fixa, mesmo porque ele tem mais chance até de fazer uma respiração periódica. Ele pode também ter algum componente de hipoventilação, que isso pode ser prejudicado pela pressão em automático, certo? Como é que você falou de hipoventilação? Como é que você ajusta um CPAP para o paciente que não tem apneia, mas ele tem uma síndrome de hipoventilação? Na síndrome de hipoventilação, o ideal é um BiPAP, né? BiPAP. Assim, BiPAP. Então, a titulação de BiPAP não é uma coisa fácil, é um desafio, né? Até no laboratório, não é uma coisa simples, não. Você pode ajustar por ml por quilo, né? 6 a 8 ml por quilo, e tá vendo em termos de ventilação mesmo, e fazendo os ajustes. Explica melhor para o pessoal que não está feito o dia a dia, o que é esse ajuste por 6 a 8 ml por quilo? O que você ajusta com isso? Ventilação, é uma ventilação esperada para aquele paciente que a gente usa até em UTI, né? E, geralmente em UTI, de um adulto, né? Por quilo, por peso esperado. E como é que você faz esse ajuste com a pressão? Como é que você põe a pressão máxima e mínima? Nos laboratórios de sono, eles começam de um EPAP, e um IPAP eles deixam em média um gradiente de 6 centímetros. E vão expandindo isso, e vão expandindo conforme vão aparecendo os eventos. Só que não existe uma padronização dessa titulação, não. Isso varia um pouquinho de laboratório para laboratório. Tá aí a grande dificuldade de se titular um BiPAP, né? Um ajuste fino mesmo. Não é fácil. Tá. Tem que Então vamos recapitular. Então, para apneia do sono de maneira geral, um CPAP é suficiente, pode-se fazer um autoajuste em casa, depois de você chegar a uma pressão de percentil 90, 95, você fixa essa pressão e o paciente vai fazendo um acompanhamento periódico, ou por telemetria, ou por leitura do cartão de memória do aparelho, seria basicamente isso. E para o paciente com hipoventilação, o melhor ajuste seria através de um BiPAP e não do CPAP, para melhor conforto e ajuste, embora o ajuste da pressão seja diferente. É isso que eu entendi ou tá errado? Tá certo. E uma outra aplicação para o BiPAP é naqueles pacientes que não toleram bem o CPAP, tá? Ou isso, então naqueles pacientes que têm uma pressão de CPAP maior do que 20 centímetros de água, tá? Que é o que é recomendado por esses guidelines. Embora uma pressão acima de 15 já fica muito desconfortável para o paciente, né? O BiPAP ele acaba ficando mais tolerável nesses casos. Tá? Uma outra questão, levantando aí, que o pessoal deve estar se perguntando, em máscara nasal, máscara oronasal, qual é a preferência, né? O guideline americano recomenda começar com a máscara nasal ou intranasal. Tá? É a recomendação deles. Intranasal é aquele prongzinho nasal. Porque ela aumenta a adesão. É intranasal prongzinho. É porque ela aumenta a adesão. E não tem mais fuga aérea com esse não, tem. É um efeito colateral que pode ter, né? Aí quanto você tolera de fuga para o paciente que você pode aceitar como Aí tolerável? Depende do fabricante, né? Cada fabricante ele tem a sua fuga aérea esperada, né? Em torno do percentil 25, mas cada fabricante tem a sua. Eles mandam isso. Chegou uma pergunta aqui do Marco Andrade. Usar o conforto expiratório, tipo APL Flex. O que você pode dizer sobre isso? O conforto expiratório, né, que é aquele alívio no final da expiração, que teoricamente traria mais conforto ao paciente, não é recomendado como terapia de início no paciente. A Academia Americana de Medicina do Sono tirou isso da recomendação. Ele diz que não é recomendado.
Por quê? Por que não? Porque não muda desfecho. Tá. Vamos ver se chegou mais alguma pergunta. Titulação oronasal, você acabou de explicar. E como fazer, Adriana? A gente sabe que... aí vou perguntar da sua experiência de adesão ao CPAP. Paciente que tem apneia, sintomático, indica CPAP, quantos % de pessoas realmente aderem ao tratamento? E os pacientes que não aderem, como melhorar a aderência? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que esses pacientes tenham uma tolerância melhor? A adesão ao CPAP, infelizmente, ela não é muito boa, tá? Gira em torno de 50%, embora essa evidência é antiga, tá? O que pode ser feito para melhorar a adesão? É educação. Já começa desde a consulta, orientando o paciente, ensinando, mostrando o que ele tem, explicando o que vai ser feito com ele. No laboratório de sono também, o técnico que recebe esse paciente explica também, isso facilita essa adesão, né? Tratar a via aérea superior, um bom nariz é fundamental para adesão, boa adesão ao CPAP. Tá? Trabalhar mais isso aí, o controle, né? O controle com cartão de memória, o controle clínico também é bem importante, se faz bem importante. No início, o paciente que tem uma dificuldade de aceitação da máscara, no início do tratamento, usar um hipnótico, tipo um Zolpidem, alguma droga do tipo, para induzir o sono, é vantajoso ou isso não indica? Não, em alguns pacientes pode ser muito vantajoso sim. Tá? Isso vai partir da sua visão clínica, de sua avaliação para aquele paciente. Pode ser vantajoso sim, para facilitar essa adesão. Alguém perguntou alguma coisa do Maxidrate Gel? O Maxidrate Gel também eu costumo usar muito na prática clínica, porque ele facilita essa adesão, melhora a mucosa oral, isso facilita também. E porque o aparelho acaba ressecando a mucosa. Ressecando a via aérea, deve dar né? uma hidratação que exatamente. Falar em ressecamento de via aérea, o umidificador, né, com pressão aquecida, ele melhora também, né, mais o conforto, embora ele não modifique a adesão, até no guideline ele coloca lá que não há benefício na adesão, mas ele melhora o desconforto, a rouquidão, a boca seca, então acaba facilitando para o paciente também, então recomendo se usar também. Bom, aí você já tocou no nariz, deixa eu surgir uma pergunta de nariz aqui. Paciente que tem um desvio no septo, tem um corneto grande, tem uma rinite, uma rinocinusite importantes, e você recomenda, antes de indicar tratamento de apneia, correção desses distúrbios, às vezes até cirúrgico, antes de tratar? Idealmente, sim. Tá? Em condições ideais, sim. Ideal que, em parceria com o otorrino, muitas vezes eu, como pneumologista, tenho meus parceiros otorrinos lá, então a gente ele trata primeiro, otimiza a questão nasal, e aí depois a gente parte para o CPAP. E aí fica muito melhor essa adesão. Porque até provavelmente não vai tolerar a máscara com o nariz, a respiração ruim, né? Não, começa a abrir boca, fica aquele turbulhonamento de ar, fica mais complicado. Uma pergunta que surge também na prática é o paciente que tem respiração oral, isso indica uma máscara nasal. Esse paciente que tem respiração oral, ele precisaria de uma oronasal ou a máscara nasal já supriria essa necessidade? Em tese, a máscara nasal supre a necessidade. Tá? Não necessariamente um paciente com respiração bucal não vai se adaptar à máscara nasal. A máscara nasal ela é mais palatável. Então, mesmo quem respira só pela boca? Mesmo quem respira só pela boca. Tá? Então, ela favorece a adesão. A Vanessa, que acho que a Vanessa é de Santos, né, Vanessa? Dá um joinha se você for de Santos mesmo. O tratamento seria por quanto tempo com CPAP e qual o parâmetro para retirada da máscara? O tratamento da apneia do sono, a grande maioria das vezes, é para a vida toda. Né? É até importante conscientizar isso do paciente, né? Porque ele vai usar isso para dormir. Mesmo que perder peso? Aí é a questão, né? Os pacientes, por exemplo, dá um exemplo, de cirurgia bariátrica. Isso, boa ideia. Então, eles vão perder peso, vão perder em torno de 40% do peso, de perda de peso estimada, né? Do peso inicial. Existe uma chance de pelo menos melhorar, mas a maioria desses pacientes não cura a apneia. Até tema da minha tese, não cura.
Muito bom. Depois você volta aqui para falar da sua tese, então. A minha experiência, eu tenho experiência só clínica com pneumonia, não sou especialista em sono, mas os pacientes que já fizeram bariátrica, que tinham uma apneia grave de 90 de índice, por exemplo, com saturação, eles melhoram, cai para 30, mas mesmo assim continua a apneia grave. Exatamente, melhora a apneia. Talvez mude só a titulação, só a pressão do aparelho, né? Exatamente. E é importante dar o segmento nesses pacientes, porque eles acabam mantendo aquela apneia, eles melhoram a sonolência, porque a sonolência não é só pela apneia, no obeso, ela é multifatorial, está associada à ingesta de carboidrato, está associada a padrão inflamatório. Então, eles acham que melhorou a sonolência, melhorou a apneia. Não necessariamente é assim, eles precisam ser reavaliados, porque pode ter apneia ali até em níveis graves, né? E isso pode até levar, há quem discuta que isso pode levar a reganho de peso no futuro, tá? Mas ainda com evidência fraca. Em relação, Adriana, de apneia, com controle de diabetes, existe uma maior intolerância à insulina com os pacientes com apneia? Isso tem relação direta, tem associação direta. Isso. Resistência os pacientes têm dificuldade apneia. de controlar diabetes, né? Com só que o CPAP não mostrou, não tem evidência suficiente de redução dos níveis glicêmicos com o uso do CPAP, né? Tá. Mas tem número de estudo suficiente para ser conclusivo? Porque às vezes porque falta de evidência não quer dizer que não há evidência. Por o INE, né? O INE que não é suficiente. Por falta de estudos. Às vezes me preocupa alguns estudos que falaram não tem evidência, mas às vezes é um estudo único, um N baixo, a pergunta não foi bem formulada, e aí se tira uma conclusão errônea de algo que resistência à insulina é uma coisa prevalente na população, então o INE para essa população tem que ser grande, né? Que se você usar esse desfecho, enfim. Então, no momento não tem evidência, mas é por conta de falta de estudos. Olha, tem uma pergunta que chegou do mestre. Água bidestilada ou água filtrada faz diferença? Eu acho que ele está dizendo para o umidificador. Para o umidificador, né? Água filtrada, né? Porque para não acumular sujeira, partículas de cálcio ali no umidificador, né? Tem que ter esse cuidado. Água filtrada. E soro fisiológico não? Pode ser o soro fisiológico também. Pode ser o soro também. Pode ser o soro fisiológico, mas o soro fisiológico é muito caro, né? Ali vai muita água para botar. Sai muito caro esse custo. Pessoal, mais alguma pergunta? Nós estamos com uma audiência relativamente estável. Eu acho que pouca gente saiu. O pessoal está entrando e ficando. Eu estou dando uma olhada aqui no resumo do guideline. Se você tiver mais alguma coisa do guideline para colocar para o pessoal, Adriana, a gente deixou de seguir alguma coisa aqui. Pessoal que estiver assistindo, quiser mandar a sua questão, enquanto a Adriana olha lá, para quem chegou no meio, eu estou relembrando, nós estamos inaugurando hoje uma nova página no nosso site. Quem acompanha o Pneumoimagem, no nosso site, na homepage, nós estamos entrando com uma área de vídeos hoje. Então, os vídeos dos nossos eventos anteriores já estão lá e nós vamos ter uma cobertura maior por vídeos esse ano. Nós fechamos aí alguns apoios para coberturas de eventos internacionais, eventos nacionais na pneumologia. Então a gente vai fazer mais transmissões como essa, contando com o apoio aí dos amigos, dos colegas que quiserem participar. E se algum de vocês quiser elaborar com o site, também uma sugestão de tema a ser abordado, ou até quiser colocar algum tema, sugira aí para nós, a gente pode participar junto. E inscreva-se no canal do YouTube, porque a gente vai, a partir de determinado momento, fazer as transmissões por lá, pelo canal do YouTube. Nosso canal é novo, tem poucos inscritos, a gente está usando bastante o Facebook, o Instagram, mas a nossa ideia é trabalhar bastante com o nosso canal do YouTube a partir de hoje também. E se vocês correrem lá na homepage, vocês vão ver que o nosso canal já está em evidência, com coberturas aí, com os resumos das coberturas passadas que nós fizemos. Chegaram perguntas aqui, Adriana. Vamos fazer uma hora aqui, ó, porque chegou. Que coso servo assistido, alguma coisa nova? Eu acho que entendi, seria o servo-ventilador. O servo-ventilador assistido para a apneia central, é isso, Adriana? Para a apneia central. Na verdade, o último trabalho que causou aí um frisson na comunidade foi em relação ao aumento da mortalidade do servo na ICC, né? Mas aí é uma outra discussão aí. Mas é um trabalho criticado, né? Porque ele foi aquele servo,
onde ele era mantido pressão automática, né? E ele pode ter estimulado hiperventilação, pode ter hiperventilado esses pacientes, né? E aí ter causado essas apneias centrais no aumento da mortalidade. Tá? Então, na verdade, isso também vai ser revisto com outros estudos para dizer que ele não pode ser usado também. Mas no momento ele foi até desestimulado o uso, né? Aqui chegou uma pergunta do mestre de novo. Fale sobre o ar no estômago para paciente com hérnia de hiato. Qual sua experiência e solução? Aerofagia e hérnia de hiato? Deve ser para pacientes que aerofagia. Deve ser aerofagia que ele está perguntando. Que por acaso tem uma aerofagia? Tem muita situação de aerofagia quando usa a pressão positiva, distende mesmo o estômago, o intestino, é uma complicação frequente ou não? Diria, no consultório não é uma complicação tão frequente, uma complicação que acontece pouco. Mas assim, para os pacientes os pacientes que têm hérnia de hiato, e consequente, suponho eu que ele queira dizer doença do refluxo gastroesofágico, eu acho que isso também não tem associação, não. Inclusive, a associação, trabalho já mostrando melhora do refluxo gastroesofágico com a pressão positiva, né? Com o uso porque diminui a pressão negativa intratorácica, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou, o colega tocou nesse assunto do estômago, e você faz muito bariátrica, né? Isso, faz muito existe, quando a gente está no hospital, existe um receio sempre do cirurgião, olha, não pode usar pressão positiva que o paciente está no pós-operatório, uma cirurgia abdominal qualquer, seja de estômago, intestino, o cirurgião contraindica o uso de ventilação positiva, com pressão positiva. E o paciente, muitas vezes, no pós-operatório, tem indicação, ou porque ele é obeso, está hipoventilando, ou um DPAC, ou tem mesmo apneia, e aí fica-se dentro da UTI numa saia justa, porque o pneumologista quer usar e o cirurgião não deixa. E o doente, geralmente, eles ficam com receio da deficiência. O que tem de lenda nessa história de pressão positiva no pós-operatório? Não, os estudos já mostraram, né, que há segurança da pressão positiva e essas cirurgias gástricas, né, incluindo a cirurgia bariátrica. E na prática clínica a gente tem usado bastante, né, no pós-operatório, isso melhora a recuperação, a mobilidade do paciente e usa com margem de segurança, tá? Não tem associação de aumento de decência, não tem associação com aumento de fístula pela pressão positiva, nada disso, tá? Isso já caiu por terra. Então o pessoal que for cirurgião que estiver assistindo, por favor, deixa a gente usar a pressão positiva. Os colegas conversem com os amigos cirurgiões que não tem problema. Exatamente, a forma que eu tenho de convencer, o seu paciente ele vai para a enfermaria, ele vai desaturar por conta da apneia do sono e por aumento da sonolência por conta dos opioides que estão circulando ali. Lembre que ele tem um tecido adiposo grande e vai circular mais opioide ali. Nessa dessaturação, eles vão chamar o clínico que está de plantão lá na enfermaria, vai chegar de paraquedas no caso, vai levar para a UTI. Na UTI ele vai deambular menos, vai acumular mais líquido e vai acabar complicando mais. Então, melhor deixar com o CPAP mais tranquilo na enfermaria, né? Olha, a Maria fez uma pergunta, a Maria acho que é lá de Taubaté, ela foi colega Maria, colega minha, querida. Na época da residência. Eu lembro quando eu estava lá que ela era residente também junto. Grande pneumo lá de Adriana, Taubaté. Alguma mudança lá para o pré-op do hipoventilador grave? Se o quê? Não entendi. Ela pergunta, uma mudança no guideline para o pré-operatório do paciente hipoventilador grave? De pré-operatório de cirurgia bariátrica para o hipoventilador grave? Ela não coloca pré-operatório de bariátrica. O ventilador que for fazer alguma cirurgia, uma orientação específica pelo guideline para esse tipo de situação. Esse guideline não aborda pré-operatório, nada disso. Ele fala do CPAP de uma forma geral e pincela em cima do BIPAP, né? Também não aborda a apneia central, ele fala de apneia obstrutiva do sono. Acho que alguém perguntou se o guideline falava sobre a apneia central, mas ele também não fala de alívio respiratório na apneia central, nada disso. Ele fala de apneia obstrutiva do sono e CPAP pincelando pelo BIPAP. Ele não aborda pré-operatório e hipoventilação, não. O Marconi, eu acho que a gente respondeu, mas se não respondeu, você dá uma resposta aqui complementar. O paciente de cirurgia bariátrica, há contraindicação na pressão do aparelho após a cirurgia? Ao paciente de cirurgia bariátrica,
Bom, acho que você falou, não tem contraindicação. Existe alguma pressão não máxima que deve ser utilizada, não? Alguma pressão máxima ou não? A pressão vai ser estabelecida em ação clínica, não. Depende da integridade cardiológica do paciente do que da cirurgia propriamente dita, né? Vai depender, então, da tolerância dele ao aparelho e do grau de saturação que ele apresente. Por aí que se controla isso. Exato. Chegou mais uma pergunta, antes da gente encerrar. Todo retentor de CO2 precisa de BIPAP? Diogo, que está perguntando. Ele está falando retentor CO2, ele deve estar falando aí dos hipoventiladores, né? Então ele complementou aqui. Todo retentor de CO2 que tem apneia. E todo vai precisar do BIPAP? Ou só o CPAP é suficiente? O CPAP muitas vezes resolve. Mas para isso vale a titulação em laboratório, né? Que aí eu vou ter um controle certinho, vou ver se de preferência com capnografia, né? E para avaliar se está bem controlado tudo isso e ter uma titulação mais significativa. Mas a boa parte deles respondem bem ao CPAP. Então tá bom. O uso no modo automático com uma janela menor. O que eu entendi que a pressão com um intervalo menor, se isso seria mais indicado do que usar uma pressão única fixa. Isso para o BIPAP que você fala? Não, para o CPAP, para o automático. BIPAP, isso vai variar. Você vai começar com a janela maior porque você não está sabendo qual é a pressão daquele paciente, né? Qual é a pressão que eu controlo os eventos respiratórios, né? Mas aí, com ajuste fino, conforme você vai avaliando pelo relatório de uso, você consegue fixar bem e isso bate com o que é feito no laboratório, né? Então, naquele percentil 95, aquela pressão geralmente bate muito bem com o que é titulado em laboratório. Então, você vai ajustando, deixa um gradiente maior e depois ajusta, você consegue fixar tranquilamente. Mas é lógico, você vai avaliar clinicamente o paciente, vai ver, tem aqueles pacientes que são mais claustrofóbicos, por exemplo, que não tolerariam uma pressão mais alta. Então, faz uma janela menor, isso facilita. Tudo na vida é avaliar o paciente, perceber, pensar no custo-benefício, no que eu vou melhorar para ele. Então, fazer esses ajustes, isso facilita para ele também, né? Mas você tem que ver, tem que avaliar melhor e discutir isso com ele. Isso vai ser... É importante você tá sempre abordando com o paciente o que você vai fazer, até porque essa instrução inicial favorece muito essa adesão, né? A educação inicial favorece muito a adesão. Adriana, agradeço muito sua gentileza, disponibilidade de estar aqui com o pessoal. Tivemos uma boa audiência aqui nessa primeira transmissão. 40 pessoas, que bacana. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Continue acompanhando aí o Opinião Imagem. Compartilhe aí com os amigos que perderam. E conheçam lá o nosso canal do YouTube. Se inscrevam lá no canal, porque a nossa ideia é fazer transmissões ali exclusivas pelo YouTube, tá bom? Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. Boa noite. E obrigada a você, Mauro, pela oportunidade aqui de estar falando. Adorei. Foi bacana. Valeu. Bom. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau.